E aí, tudo bem, pessoal? Bom, eu queria fazer uma pequena live aqui para compartilhar um pouco, né, daquilo que está rolando, né, por trás dos telões da minha vida, né. Eu sei, né, que quizás algumas pessoas podem pensar, eu não me importo com a tua vida, a tua vida é a tua vida, mas é verdade, né, a minha vida é a minha vida, né. Mas tem algumas coisas que eu gosto de compartilhar e eu quero compartilhar, eu mesmo gosto de compartilhar algumas coisas, nem todas as coisas, mas tem algumas coisas que eu compartilho, né? Como a palavra de Deus, algumas pílulas aí de salvação, alguma mensagem aí que eu deixo por escrito, como hoje, que eu postei uma palavra sobre propósito, né? Propósito, destino, né? Estamos em tempos bem perigosos, tempos onde a igreja realmente está como que infelizmente perdendo a sua essência de ser chamada igreja, sabe? Igreja para mim hoje em dia é sinônimo de, não sei, vamos dizer essa palavra, sinônimo hoje de igreja um dia de, não sei. Por que eu falo não sei? Porque quando Jesus enviou o Espírito Santo lá no livro de Atos, capítulo 2, né? Jesus tinha falado mais de 2, 3 semanas antes dele subir para o céu, ele tinha falado assim, ó, recebereis poder quando venha sobre vós outros o Espírito Santo, a promessa, e me sereis testemunhas, né, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Entendeu? Somente assim era que íamos receber poder. E hoje, de fato, nós temos o poder, glória a Deus, temos acesso a conhecer, né, os mistérios do reino de Deus, graças ao Espírito Santo. Porém, hoje em dia, a igreja, eu falo hoje em dia, a igreja, né, não quer ter acesso ao Espírito Santo. E se não quer ter acesso ao Espírito Santo, muito menos quer ter acesso às coisas, aos mistérios profundos do Espírito Santo e do reino de Deus. Então, é muito sério tudo aquilo, né, todo hoje. Vemos uma igreja misturada, uma igreja política. Vemos uma igreja política. É verdade que o reino de Deus é uma coisa, né? Tem a ver com o governo de Deus, o governo do céu, que não tem nada a ver com o governo da terra, não tem nada a ver com uma política do homem, não tem nada a ver com um partido político. Mas hoje em dia, infelizmente, nós vemos uma igreja política terrenalmente, humanamente e carnalmente. Nós temos perdido muito da nossa essência espiritual, porque nós, a igreja, somos e deveríamos ser chamados espirituais, porque é para isso que nós somos, é para isso que Deus enviou o Espírito Santo, para que nós sejamos uma igreja espiritual. E o que de fato é ser espiritual? Para mim, ser espiritual é uma igreja madura, uma igreja centrada, uma igreja que se deixa guiar pelo Espírito Santo, como diz Romanos 8,14. É uma igreja que entende os tempos de Deus, é uma igreja que não se deixa influenciar pelo mundo, sino que influencia o mundo com a palavra, com a essência, com o poder que está em nós, que é o Espírito Santo, a unção que nós recebemos de Deus. Mas hoje em dia vemos, infelizmente, pessoas que estão sendo influenciadas pelo mundo, líderes religiosos, ministros, né, de todo tipo de ministério, dos 5 ministérios, têm sido muito influenciados pelo mundo, né? E a desculpa hoje em dia das pessoas, dos crentes, é: eu não sou religioso. Sabe, eu também não sou religioso, mas eu não posso tomar desculpa, eu não posso tomar essa palavra eu não sou religioso como um clichê para mim dizer da boca para fora, para mim fazer coisas que o Espírito Santo não me mandou, sabe? Tem gente que ele se tatua, eu não tenho nada em contra daqueles que se tatuam a pele, nada em contra. Tanto porque eu sei que o meu corpo, né, além de ser templo do Espírito Santo de Deus, porque o meu corpo, por dentro e por fora, é templo do Espírito Santo de Deus. Além de eu saber disso, eu sei, né, que o meu corpo, este corpo aqui, diz a palavra de Deus, que será transfigurado, que será transformado como um corpo como de anjo. É isso que diz a palavra de Deus. Porém, enquanto eu estiver aqui na terra, o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, por dentro e por fora, tipo assim, digo eu, no meu pensar, né? Espero estar errado, mas eu acho que pelo princípio espiritual, eu creio que não, né? Porque se eu vou fazer algo para o meu corpo e eu tenho entendido e você entende
que o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus por dentro e por fora, então por que você não pergunta para ele primeiro, para o dono do corpo, para o dono do templo, se você faz algo ou não? É isso que eu penso. Eu tenho 42 anos. Eu nunca fiz uma tatuagem no meu corpo, nem farei. Por mais que pareça bonito, por mais que a arte seja bonita, por mais que coloque, existem bacanos, uma coisa bacana de colocar nome de Cristo, nome de Deus, né, nome Leão, eu gosto muito dos desenhos bacanos. Porém, se o meu templo, se meu corpo é templo do Espírito de Deus, o Espírito Santo do próprio Deus, porque eu não pergunto primeiro, Espírito Santo, será que o Senhor me deixa? Então, porque eu penso assim, o Espírito Santo, ele sempre vai agir, né, fundamentado, né, porque é a palavra de Deus. Ele vai viver, ele vai fazer, ele vai nos guiar a toda a verdade e a toda a justiça. E a verdade para mim, para nós, para a igreja é a palavra. A verdade é Cristo, a verdade é Deus. Então, se o Espírito Santo ele não me dá uma palavra, ele não me dizer algo fundamentado na Bíblia, porque eu vou sair fora do padrão da Bíblia, fora do padrão dos princípios espirituais que estão estabelecidos na Bíblia, né? E não sou religioso, sabe? Eu não sou religioso. Portanto, porque eu tenho amigos que são pastores, que são apóstolos, né? Que têm tatuagem, né? E eu respeito as suas decisões. Eu vejo pessoas que se fazem 1, 2, 3 tatuagens, parece uma parede de grafite. Parece um grafite. Só que eu não acho legal. É o meu pensar, né? É a minha opinião, né? Porque estamos em um país livre de poder expressarmos a nossa liberdade de expressão, poder expressar aquilo que nós queremos, né? Então assim, eu expresso a minha opinião, dando um toque também para a igreja, porque muitas vezes, irmão, muitas vezes nós nos enchemos a nossa boca, nos enchemos mesmo, tufamos o nosso peito, dizemos, eu sou guiado pelo Espírito Santo, tudo aquilo que Ele mandar eu vou fazer. Porém, tem coisas, irmãos, que o Espírito Santo, ele precisa ser consultado. Porque se ele é uma pessoa, e eu creio biblicamente que de fato o Espírito Santo é uma pessoa e é a pessoa de Deus, tão sagrada e tão sacra que eu, que você, que ninguém pode, né, blasfemar, que ninguém pode falar mal contra o agir, contra a pessoa do Espírito Santo. Então, por que se a pessoa do Espírito Santo é tão sacra, tão sagrada, não é tão santa, por que você não consulta com a pessoa mais santa de Deus que está dentro de mim e dentro de você para fazer qualquer coisa no templo que é dele? Tá entendendo? O templo é do Espírito Santo. Antigamente, quando eu não tinha o Espírito Santo, o meu corpo, as minhas regras, como disse a filosofia do mundo, o meu corpo, as minhas regras. Só que hoje em dia, gente, o teu corpo não é mais o teu corpo, sabe? O teu corpo, homem, o teu corpo, mulher de Deus, não é mais o teu corpo. Diz a palavra que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, né? E que o nosso espírito já não é um nosso espírito, é um com o Espírito Santo. Então por que você não pede um conselho, uma direção? Eu acredito que você tem medo de que ele quebre o teu barato, né? De que ele te diga, não, meu filho, porque meu templo é santo, né? Tipo assim, gente, eu não sou religioso, mas é uma coisa porque eu fico pensando às vezes. Eu penso mesmo, graças a Deus, o Espírito Santo me permite pensar e avaliar isso. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo por dentro e por fora, né? E eu não sou religioso. Tanto assim porque, como eu falo assim, já conheço muitos amigos, pastores, apóstolos, evangelistas, missionários, assim como eu, profetas, assim como eu, que tem tatuagem em todo o seu corpo. E eu respeito a sua decisão. Tanto porque Deus nos deu livre-arbítrio, que também está em uma tela de juízo, né? Como diz a palavra de Deus. Se alguém quiser julgar, né, julgue segundo a reta justiça de Deus. Então, qual é a reta justiça de Deus? É a palavra de Deus. Aí está toda a reta justiça de Deus. Então, se uma vez eu falo e oro para Deus, Senhor, que não seja feita mais a minha vontade, mas a tua vontade. O que é a nossa vontade? A nossa vontade, a minha vontade, falo por mim, a vontade de César é o meu livre-arbítrio. Porque o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a capacidade que Deus deu ao ser humano de escolher entre o bem ou o mal, em decidir fazer ou desfazer alguma coisa.
Mas quando você diz em oração e na sua fé, na sua devoção a Deus, Senhor, que não seja mais feita a minha vontade, que não seja mais feito os meus planos, que não seja mais o meu propósito. Então você está renunciando, consciente e inconscientemente, ao teu livre-arbítrio. Ou seja, já não é o teu livre-arbítrio, é o arbítrio de Deus, é a vontade de Deus, é o plano de Deus, são os projetos de Deus. Então, é isso que você está fazendo. Só que você não parou para pensar. Você parou para pensar isso, que muitas vezes nós oramos o Pai Nosso sem saber o que nós estamos falando. Quando você diz assim, Senhor, que não seja mais feita a minha vontade, a tua vontade, são os teus desejos, são os teus planos, são os teus propósitos, né? São as tuas decisões. Mas quando eu digo, quando eu falo para Deus, Senhor, não seja feita mais a minha vontade, você está renunciando à tua vontade. Não é mais a minha vontade, não é mais aquilo que eu quero, mas sim o que Ele quer. Tá entendendo? Então eu entendo assim porque está na palavra de Deus, sabe? Então é por isso que é tão importante, irmãos, que a igreja de Cristo Jesus, né, sejamos guiados, sejamos direcionados, né, pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus em nós, é a pessoa de Deus que precisa ser consultado. E você tem que perguntar: Espírito Santo, é para mim fazer isso? Espírito Santo, é para mim fazer isso? É para mim ir até lá ou acolá? É para mim visitar fulano? É para mim fazer isso? Se for da vontade de Deus e segundo os planos de Deus, Deus vai te dar uma aprovação ou vai te dar uma negação. Vai te dizer sim ou vai te dizer não. E nós temos que estar preparados para dizer, para aguentar ou para aceitar os não de Deus. É isso que acontece, né? Que o ser humano, ele não gosta, ele não aceita os não de Deus. O ser humano só quer que o homem diga... o ser humano só quer que Deus diga sempre sim, sim, sim. Mas quando Deus disser não, temos que dizer amém, glória a Deus, aleluia também, porque Deus está falando não. Só que o homem depois ele tem muita desculpa, né? Ah, não. Se Deus não falou, é porque então eu vou fazer. Muitas vezes nós não queremos ouvir porque temos medo que Deus venha e corte o nosso barato. Tá entendendo? Então assim, eu tô falando assim, porque eu não sou religioso. Olha aqui, ó. Uso boné, uso barba e ainda maior ainda, né? Tô aqui com todo respeito para aqueles que, né, que tem a sua doutrina. Estou de regata, não estou ocultando, estou de regata, né? E por respeito, olha como está a minha câmera. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que não venhamos desobedecer a Deus por seguir um padrão humano, porque é isso que aconteceu com os religiosos, com os fariseus no tempo de Jesus. Eles davam mais aprovação, né, mais liberdade para que o povo, e ordenavam e manipulavam e impunham sobre o povo obedecer a muitas regras e tradições de homens, dos patriarcas, dos anciãos, das leis civis, mas haviam se esquecido da lei de Deus, haviam se esquecido dos mandamentos de Deus e ninguém cumpria a lei, ninguém cumpriu. Somente houve uma pessoa, um homem, né, que veio, né, para obedecer toda a lei, e esse homem se chama Jesus, o segundo Adão, que veio para cumprir a lei, porque ninguém havia cumprido. Jesus cumpriu totalmente a lei, a palavra, a lei mosaica. Jesus cumpriu para que você e eu não sejamos escravos de tradições, não sejamos escravos de um legalismo humano. Só que hoje em dia as pessoas querem misturar legalismo com o Espírito Santo, e é uma coisa que não se mistura. É como querer misturar água com óleo ou água com azeite. Não tem mistura, não se mistura. Então, ou você é da lei, ou você é da nova ordem do Espírito Santo, que é a ordem de Jesus, né? A lei do Espírito. Hoje nós estamos regidos, sim, por leis. Nós continuamos sendo regidos por uma lei, sim, mas pela lei do Espírito. A lei do Espírito tem a ver muito com a graça de Deus, não com a liberdade para pecar, né? É a lei do Espírito, né? A lei do Espírito é aquela lei que vai se opor ao pecado que está dentro de nós, batalhando e querendo nos dominar, querendo nos governar. É a lei do Espírito. Então nós, perante essa lei, mediante essa lei, nós somos hoje filhos de Deus. E é pela lei do Espírito que hoje eu falo com toda a autoridade
da palavra de Deus. É pela lei do Espírito que eu digo hoje, eu sou filho de Deus, contra toda a lei. Eu falo assim, eu gosto de falar sempre assim, eu estou desviado, sim. Eu estou desviado, sim, mas de todo o legalismo, de todo o tradicionalismo, de toda a religiosidade humana que os homens hoje, líderes religiosos, querem impor para manipular e para manter um controle sobre a pessoa. Porque não é Deus, é o homem que quer controlar o homem. E Deus não me chamou a mim para controlar os homens. Deus me chamou a mim para amar, para viver a lei do Espírito. E se você, irmão, você não é guiado pelo Espírito Santo, você vai querer forçar a igreja a viver uma lei humana, porque você não tem um domínio. Então, por isso que é necessário que nós andemos no Espírito e não apaguemos o fogo do Espírito de Deus em nós. Eu não posso apagar, eu não quero. Irmãos, e para ser mais sincero ainda, eu estou num tempo da minha vida que eu preciso 260 watts de energia elétrica, Deus do Espírito Santo, para queimar em mim, para ativar o que está desativado, ou para incendiar aquilo que estava se apagando. Mas sabe, o fogo não se apagou. Mas eu falo assim, sinceramente, eu estou precisando 260 volts de energia do Espírito na minha vida. Porque eu sei quem é Deus. Eu sei o que eu tenho experimentado com o Espírito Santo. Somente eu sei, o Espírito Santo sabe o que eu tenho vivido com Deus. E é por isso que, irmãos, que nós precisamos nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Só que hoje em dia as pessoas são tão preguiçosas, são tão religiosas, que não querem ter intimidade com Deus. Porque, sabe, quando a pessoa tem intimidade com Deus e com o Espírito Santo vai impedir da pessoa viver a sua própria vontade. E vai cortar o barato das pessoas, sabe? Então, irmão, o Espírito Santo é Deus. Né? Se você está criticando aquilo que eu estou falando, sabe? Eu vou falar assim, este pecado está falando aqui pelo Espírito Santo. Você vai meditar à luz da palavra, né? À luz da Bíblia, o que eu estou te falando. Em nome de Jesus. Sabe? Porque se o Espírito Santo é Deus, e eu creio, biblicamente, Ele é Deus, é o Espírito Santo de Deus, então eu tenho que viver sendo guiado, direcionado, né? Impulsionado, dirigido por Ele, pelo Espírito do próprio Deus. Não por mim, não pelo meu espírito, não pela minha mentalidade, né? Não por aquilo que eu acho, não por aquilo que eu quero, não por aquilo que eu desejo. É pelo desejo do Espírito Santo. Sabe? Porque o Espírito Santo sempre vai estar em conta da tua vontade. O Espírito Santo sempre ele vai falar para ti em conta daquilo que tu quer. Porque Ele é Deus, né? Nós temos que buscar ser dirigido por Ele e para Ele até encontrarmos com Jesus todos os dias. O Espírito Santo ele vai querer te direcionar a Jesus, né? Se o Espírito que está na tua igreja não está levando as pessoas a Jesus, o Espírito Santo não está guiando a tua igreja. É outro Espírito, mas não é o Espírito Santo. Se o Espírito que está na tua igreja está guiando pessoas a pecar, e você vê mais um adultério, imundícia. Eu não vou jogar a culpa sobre ninguém, mas eu vou dizer, o Espírito que está aí, quizás não é o Espírito Santo. Porque onde, a palavra de Deus declara assim, onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. É a primeira coisa que Deus desata e manifesta, onde está o Espírito Santo. Liberdade. A liberdade, não há escravidão. Não há escravidão. Não há temor, não há medo, não há pecado, não há maldição, não há doença. Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Não há escravidão. Tá entendendo? Só que tem homens, pessoas que querem ter as pessoas escravizadas a uma doutrina, a uma religiosidade, a uma placa da igreja. E ainda liberam palavras de maldição usando a Bíblia para as pessoas. E esse não é o Espírito Santo de Deus, sabe? Onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. E é isso que Deus quer que você viva, liberdade em Cristo Jesus. Não liberdade para pecar, liberdade para se afastar do pecado, liberdade para viver a vida de Deus, liberdade para viver uma vida santa, liberdade de verdade para saber que a nossa luta não é contra homens, não é contra mulher, não é contra você. A minha luta é contra espíritos imundos, contra espíritos enganadores, contra principados, contra potestades, governadores e espíritos territoriais. A minha luta é espiritual, não é contra você. O meu dever como missionário, como profeta, é falar para você que onde o Espírito de Deus está, há liberdade.
Se há escravidão, se há manipulação e controle na tua igreja, então o Espírito Santo não está governando, não está direcionando ninguém ali. Está entendendo? O mundo espiritual é muito sério. É muito sério mesmo. Então, por isso que com aquilo que você planta, você vai colher. É a lei do Espírito. Então, irmãos, eu queria deixar esse pensamento, essa pílula aí. Eu vou colocar essa pílula como, né? Onde o Espírito Santo de Deus está a liberdade. Porque já chega da escravidão, já chega do homem manipular o homem. Já chega de o homem querer controlar e manter controlado o homem. Sabe, o Espírito Santo dá liberdade. Porque é pela graça que nós somos salvos. Não é por nenhuma lei. Não é por uma religiosidade. Fomos salvos pela graça. Eu acreditei em Jesus, né? Eu decidi seguir a Jesus e Jesus me alcançou. Mas não que eu tenha amado ele. Ele me amou primeiro. Eu somente aceitei o amor dele. E ele derramou o seu próprio Espírito sobre a minha vida e me deu liberdade. Liberdade para falar de Jesus. Liberdade para falar da palavra. Liberdade para ensinar a igreja. Liberdade para aceitar quando eu estou errado também. É a liberdade do Espírito. Onde está o Espírito de Deus, há liberdade. Não há escravidão. Não há religiosidade. Não há tradicionalismo de homens. Não há regras de homens. Porque senão não é o Espírito Santo. Está entendendo? É verdade que tudo tem que ser decentemente e com ordem. Mas a ordem do Espírito não é a tua ordem. Não é o teu governo. Tudo tem que ser feito, né, com decência do Espírito Santo e com a ordem de Deus. A ordem de Deus não é a minha, não é a tua. É a ordem de Deus. É totalmente diferente. É a vontade de Deus, não é a vontade do homem. É a justiça de Deus, não é a minha nem a tua justiça. Porque diz a palavra de Deus que a justiça do homem é como um trapo de imundície. Está entendendo como é que é? Por isso que Jesus fala assim que se a nossa justiça não... Desculpe, que a nossa justiça tem que ser superior à justiça dos fariseus e escribas e saduceus. Então, a nossa justiça tem que ser superior, porque tem que ser baseada e fundamentada na justiça de Deus. Não é que eu vou ser mais justo que ninguém, não. Eu vou ter que viver uma vida no Espírito Santo, ser guiado por Deus, para que a justiça que eu vou viver em Deus é superior. Porque a justiça de Deus não é a minha justiça. Porque a minha justiça, que muitos humanos, que muitos homens, muitos cristãos estão vivendo hoje em dia, é a sua própria justiça, é um trapo de imundícia. A sua própria justiça, não é a justiça de Deus. E como hoje, como vimos aí nos jornais, nos carnavais, um bloco gospel lá no carnaval, meu irmão, isso é uma ofensa, é uma vergonha, é um escândalo. Só que a Bíblia diz que viriam tempos piores, que não vamos ver muita coisa. Eu estou preparado para tudo isso, irmão. Só que muita gente não, os pequeninos não. Então, que eu insto você, irmão, busque mais se encher do Espírito Santo e seja guiado por ele. Mesmo que ele te corte o barato, mesmo que ele te impeça de ir para lugares, mesmo que ele te impeça de andar com pessoas, seja guiado pelo Espírito Santo e seja livre. Seja livre de viver a vontade de Deus. Porque se você não é guiado pelo Espírito Santo, você vai viver a vontade tua e do homem. E dos homens. Não a tua vontade, a vontade do mundo. Mas onde está o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. Não há escravidão. Não há temor. Não há medo. Amém? Deus te abençoe. Boa noite em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Deus te abençoe. Aleluia.